Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí atrás? Que bom que tem microfone. Eu estou um pouquinho com a alergia atacada, né? Quem não está, né? Esses dias. Mas Papai do Céu, Ele deixa a gente vir e a gente continuar aqui a nossa tarefa. Se eu estiver falando baixinho, o Everton, né? Me dá um alô, ele fala assim, ó, fala mais alto aí, tá bom? E se eu precisar dar uma tossidinha, a gente pega uma aguinha abençoada aqui e continuemos. Então eu já vou beber água antes, para não, como é que é, o carro, né, precisa do óleo, senão o motor funde, né? Então é com muita alegria que nós estamos aqui, nessa casa de Jesus, e nós trouxemos um tema que há muito tempo atrás aí nós já conversamos, por isso que eu estou trazendo a parte 2. Quem não estava aí na parte 1, viu, Vera? Precisa estar pelo menos 10 anos na casa, né? Faz 10 anos atrás que eu falei da parte 1. Quem não estava aí, eu vou fazer uma recapitulação da parte 1 para a parte 2. Por que isso? Eu vou fazer algumas perguntas para eu saber de que forma que a gente vai abordar aqui o tema. Quem conhece a sua programação reencarnatória, levanta a mão. Já ouviu falar, sabe como é que funciona? Pouca gente, pode levantar. Pouca gente, hein? Maravilha, pode levantar. Você não sabe completamente, mas tem uma noção. Quem não sabe, levanta a mão. Agora ficou mais claro. Pode. Então, vocês estão no lugar correto, porque se eu não souber, está a Vera aí. Está o Everton. Certo? Eles vão explicar para vocês. Tem um grupo de estudo, né? Tem grupo de estudo. Então, eu vou encher de dúvidas e aí eu vou embora. E eles que vão resolver depois. Certo? A minha função aqui é trazer dúvidas. E a resposta está com eles. Está lá? Não está os livros aí no fundo aí? Está tudo nesses livros que eu vou falar hoje. Muito bem. Da física quântica, a evolução da alma. Quem não conhece nada de física quântica, levanta a mão. Tem bastante gente que conhece, muito bom. Mas a maioria não conhece. Então você também está no lugar correto. Se eu não conhecer, temos pessoas, o Cláudio, que pode falar para vocês depois de física quântica, que é o que ele faz todos os dias, né, Cláudio? Que a gente faz interação com a energia. Mas nós vamos dar sequência ao que foi falado do nosso irmão Alessandro acabou de falar. Então não é mentira que eu vou falar agora. Ele falou no capítulo, aqui ó, deixa eu ver, não, ali ó, capítulo 19, não foi? Item 7? Foi. Capítulo 19, item 7. Eu pedi propositadamente para fazer a leitura. Opa, somzinho, falha não. Está dando uns unidinhos, né? Vou tirar depois eu coloco. Será que tem como desligar? Não? Tem uma interferência. Se a gente tirar daqui, ó. Isso. Porque eu sou professor, gente. Se tiver um zunido na sala de aula, é 5 horas de zunido. Tá ótimo, pode deixar, depois a gente se vira aí. Aí eu tenho lá, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão. A tradução que ele falou, bem parecida. Em todas as épocas da humanidade. O que ele está falando aí? Se você pegar lá o Evangelho, você vai mudar um pouco, né, a ordem das palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Qual é a fé inabalável? Então você fala assim, fulano tem uma fé inabalável. Vocês conhecem pessoas que têm fé inabalável? Eu conheço. Né? A gente conhece, né, no dia a dia, principalmente da família, aquela avó
aquele parente fala, nossa, mas tem uma fé inabalável. Essa fé, ela pode encarar a razão. Então, Kardec ele veio trazer a razão. E ele fala no século passado, mas nós temos aí 2 séculos depois, né? Então, 1857, 1957, já estamos indo para mais de 100 anos. Ou seja, quase 200 anos. Aí no Gogó mesmo. Esse desligou. Será que eu estou tão necessitado de energia assim que eu descarreguei o microfone? Não, é a bateria. Meu Deus. A pilha. Mas vamos no Gogó aqui. Então nós temos aí que encarar frente a frente a razão. Então, se eu tenho a fé, por que eu tenho a fé? Por que ela existe? Como que é o processamento dela? Eu vou acreditar em qualquer coisa? Então vamos trazer alguma coisa da história. Não tinha o Deus do Trovão? Vocês já viram algum filme, algum documentário, alguma série? Agora tem muita série, né? Deus do Trovão, Deus do Sol, qual que é maior? Está lá no Jesus, no lar, né? Um era Deus da madeira, outro Deus do fogo, outro Deus do raio. Isso tudo porque eu acreditava em coisas completamente superiores ao que eu consigo compreender. Então, se está superior a um Deus, certo? E hoje a gente sabe como é que funciona o raio, como é que funciona o fogo, as propriedades da madeira, e dessa forma eu vou encarar essa razão e perceber o que está acontecendo, ok? Então nós vamos fazer essa viagem agora. Agora, o que não nos cansa é a segunda frase. Obrigado. A segunda frase vai trazer: melhor é repelir, é refutar, é repudiar, é não tomar como verdade. Então é melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira, falsidade. Quem disse isso não é Márcio Cunha. Quem disse isso é o Espírito Erasto, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 230. Então é melhor o quê? Refuta. Isso aí eu estou com dúvida. Refuta. Isso aí eu tenho, talvez pode ser verdade. Mentira. Nós estamos precisando disso? Nós estamos precisando disso hoje? O que a gente está vendo aí nas mídias. Estamos precisando ou não? Certeza. Bastante. Olha aí o Erasto. O Erasto, lá no livro dos Médiuns, 1860, já estava falando: gente, vamos ponderar. O que você está ouvindo aí? É verdade ou mentira? Então hoje nós estamos fazendo trabalho no colégio, nas universidades, nas empresas, para não ficar acreditando em mentira. Só que Kardec já estava fazendo esse processo em 1860. Como é que eu vou entrar num templo religioso, num templo para falar de Jesus, se eu não compreendo Jesus? Então eu estou acreditando para acreditar. E não é essa a finalidade da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela encara a ciência. E não sou eu que estou falando, olha aqui, ó. Ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Está lá em Gênesis capítulo 1, item 16. O universo físico oferece metáforas perfeitas para compreendermos as leis espirituais. Será que é verdade? Então vamos colocar o que o espiritismo tem na frente da física quântica. Será que ele sobrevive? O que vocês acham? Ela falou que não. E tudo bem, é sua opinião. Você falou que sim ou que não? Não tem problema, vamos ver. Eu quero ver. O espiritismo na frente da física quântica. O que vai acontecer? Será que a física quântica vai falar que o espiritismo não é verdadeiro? Aí Erasto falou: se não está seguindo a ciência, não tem credibilidade. Então nós vamos colocar isso aí frente a frente. Nós vamos colocar os princípios da física quântica. Quando ele traz aqui esse modelo, vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho na aula de ciências lá.
Vocês lembram que nós temos a formação de um átomo? O que é um átomo? Que tem 3 partículas lá. Vamos lembrar? Quem esqueceu, tem jovens aí que vai lembrar para nós. O que tem aqui no meio? Tá vendo? Não faltaram essa aula, né? E aqui? O elétron. Então, ó, eu tenho aqui a partícula, os prótons e os nêutrons, e o elétron fica circulando. Olha que coisa mais meiga, mais linda. Não parece o sistema solar? O solzinho no meio, os planetinhos dando voltinha, tudo harmonioso, não é? Essa aqui é a vida que a gente imagina. A gente imagina uma vida assim. Não pode, o Sol está lá, a Lua está lá, os planetas estão aqui e está tudo em perfeita condição. E o próprio Albert Einstein morreu acreditando que tinha alguma coisa que não era isso. Então eu estou falando de Descartes, estou falando de Isaac Newton, de grandes pensadores que revolucionaram os paradigmas, os pensamentos humanos, que acreditavam que era tudo bonitinho. Isso aqui é o átomo de Bohr. Nem Bohr acreditava nisso. Sabe por quê? Se ele tem energia, o que acontece com o carro quando acaba a gasolina? Para, né? E quem que está fazendo esse elétron movimentar? O elétron não para. Então o próprio Bohr não acreditava, mas era um modelo. Isso depois de Kardec, hein? Aí nós vamos encarar agora mecânica quântica. Quantos átomos, fazer uma pergunta fácil para você, quantos átomos você tem no seu corpo? Quem tem aqui 65 quilos, mais ou menos? Tem alguém? 66. Não, pode mentir também, viu? Fala, qual que é o nome do senhor? Jair. O Jair é o nosso exemplo, que é 65 quilos que eu fiz a conta. Sabe quantos átomos ele deve ter? 1 octilhão. Sabe quanto que é isso? É 1 com 27 zeros. 27 zeros de átomos. Sabe quantos elétrons ele deve ter no corpo? Mais 10 octilhões. Então é 1 com 28 átomos. E tudo isso aí, cada átomo, ele vai funcionar da seguinte forma. Aquele modelo que você viu a vida inteira, o professor falou para você, mas é um modelo para Fundamental 2. Nem para ensino médio eu não consigo enganar meus alunos mais não. Eu falo, professor, é mecânica quântica. Isso aqui, gente, a maioria de uma idade mais avançada, não vou nem falar na nossa, né, que a gente está muito fora. Mas as gerações recentes também não viram isso. Isso não é ensinado na maioria dos colégios. Por quê? Porque vai complicar a mente dos estudantes. Não, isso aqui vai trazer luz. Então, eu tenho um átomo de prótons e nêutrons, está bem compacto aqui. E cada pontinho desse é uma probabilidade do elétron percorrer. E aí eu não vou entrar na física, na mecânica quântica, não é a nossa finalidade, mas só para você ter uma ideia. Então vamos lá. O elétron está circulando aqui, certo? Qual é a probabilidade dele estar? É nessa nuvem aqui mais densa. Isso aqui é a probabilidade. Mas ele pode tanto vir para dentro, quanto ir para fora. Mas necessariamente nós calculamos uma mecânica altamente complexa, que até hoje eu tenho pesadelo, que eu estudei isso, de encontrarmos. Nós encontramos possibilidade do elétron estar mapeando 60%, 80% no sistema bancário, sistema financeiro. 80% de chance de dar certo. Opa, bom, hein? 90% de chance de dar certo. Você vai oferecer um produto para o cliente fala, ele é bom, né? 90% de chance de dar errado. Eu não quero não. E nós chegamos a grandes probabilidades, mas eu não posso ter certeza. Chama-se princípio da incerteza. Eu tenho probabilidade, mas não tenho certeza. Você já viu uma coisa? Eu falo assim, isso aqui é uma cadeira, mas pode não ser uma cadeira. Você conhece esse mundo? Estou te apresentando agora.
Ô Márcio, eu vi você passando ali na frente, mas pode não ser você. Mas que coisa maluca que é essa? Ou é ou não é. Não é assim que a natureza se comporta. E não é eu que estou. É alguém que fez isso e não se comporta assim. E o Einstein falou, não pode ser verdade. Deus não joga dados, fica aí jogando dados. Uma hora para lá, uma hora para cá. Não, isso não pode, não. É relógio. Tic-tac, tic-tac. E o Niels Bohr falou, não, Einstein, a natureza, nós podemos sobreviver a isso. E aí vieram outros cientistas e chancelaram. Mecânica quântica é a base praticamente de todas as ciências. Ficou claro isso para nós? Então, o que eu quero que você vá embora hoje? Que esse modelo aqui, que você aprendeu no colégio, não é verdadeiro. Não tem nada a ver. Aquele átomo bonitinho que fica aqui, não tem nada a ver mais. Então nós estamos falando agora de mecânica quântica. Nós estamos falando do átomo do Schrödinger, em 1926. Qual é o paradigma? Na mecânica quântica, o elétron não possui um caminho fixo. Ô Márcio, você fala para mim, vai lá e busca alguma coisa no meu carro, por favor. Ele pode ir por aqui, ele pode ir por ali, ele pode ir por ali, ele pode ir andando, ele pode ir com as mãos, né, se for forte, né? Ele pode pular uma corda ali, pode fazer um monte de coisa. Tem várias possibilidades. Como é que eu vou ter certeza que ele vai por aqui? E se ele for por aqui, se ele faz zigue-zague? Eu não tenho certeza, mas eu tenho probabilidade. Ele existe em um campo de probabilidades. O determinismo absoluto dá lugar à fluidez e ao potencial. Não é determinado. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos colocar espiritismo. Nós vamos colocar programação reencarnatória. Se eu tenho aqui a minha programação reencarnatória, eu vou pegar lá o Everton. Por que o Everton nasceu? Você nasceu aqui, Everton? Biporã? Ah lá, ele poderia nascer aqui, mas não nasceu aqui. Você está vendo? Não tem nada certo? Mas vamos supor que o Everton, ele era para nascer em Biporã. Só que a mãe dele, na véspera do parto, mudou de cidade. Puxa, furou a programação reencarnatória dele, está tudo errado. Então não tem engenheiro espiritual, não tem anjo guardião, não tem, porque deu errado. 2 mais 2 igual a 4, e deu errado. É assim que funciona, gente? O Everton era para nascer numa clínica hospitalar, mas não deu tempo, nasceu no carro mesmo. Está tudo errado, a vida desse menino vai dar errado, ixi, não vai dar nada certo. É assim que funciona, gente? Se nós pensamos assim, os engenheiros espirituais vão fazer o estudo das nossas vivências passadas. Tudo que nós vivemos lá, a gente se arrepende, chega no engenheiro, nossa engenheiro, eu vou lá, eu vou naquela casa espírita de Biporã, eu vou trabalhar todo dia, eu vou fazer. Aí os benfeitores falam, calma, menos, né? Menos. Não, mas todo dia eu vou fazer e tal. Então a gente passa por um processo de arrependimento até chegar a querer fazer um monte de coisa. O que o engenheiro faz? Ele vai traçar o nosso mapa probabilístico, porque ele vai fazer o estudo das vivências passadas, o que é importante para mim e quais são as possibilidades, as probabilidades de sucesso. Será que é bom para você isso? Talvez não. Mas eu quero vir sem uma perna, porque, nossa senhora, eu fiz coisa muito errada. Tal. Não, você vai vir com o corpo perfeito. Você só vai trabalhar para Jesus. Não tá bom? Porque se você tiver uma dificuldade, talvez você não vai evoluir ali. Então vamos trabalhar para Jesus. Como? Aí tem um leque de opções. Se na programação reencarnatória do Everton é para ele trabalhar no hospital, quais são ou melhor, na saúde.
Quais são as opções da saúde? Fala aí para mim. Medicina, enfermagem. Enfermagem, medicina, o que mais? Fisioterapia. Fisioterapia, vai falando aí. Hã? Psicologia. Mas o hospital não tem porteiro? Opa, tem porteiro. Tem o pessoal da limpeza? É trabalhar na saúde isso? Opa, então tem um monte de opção. Então trabalhar na saúde não significa que pode ser só isso. Eu sou professor, eu trabalho no hospital. Como é que um professor trabalha no hospital? Pois é, eu trabalho no hospital toda tarde lá. E do câncer ainda. Agora, se perguntar para mim como que eu cheguei lá, eu não sei, mas eu estou lá. É probabilidade. Probabilidade. Se no meu caminho é bom eu trabalhar na saúde, eu estou como professor, que não tem nada a ver com médico, com enfermeiro, com psicologia, com nada, estou lá dentro de uma escola, dentro do hospital. Assim como o átomo quântico, nossa vida não é um destino engessado. Não é engessado. Nascemos com uma probabilidade, um mapa probabilístico. Temos o livre-arbítrio para navegar dentro de um campo de probabilidades matematicamente planejados para a nossa evolução. O nome do senhor mesmo? Jair. Acertei, ia falar certo. Jorge, você acha que Deus, ele errou um átomo seu? Você está vendo? Eu não estou falando errou minha vida, estou falando um átomo. Um átomo. Porque você tem um pontilhão. 1 com 27 zero. Você acha que um elétron está meio desconcertado aí na sua vida? Um elétron, não estou falando da sua vida, estou falando um elétron do seu corpo. Não. Mas quem que é essa inteligência que coordena 1 com 27 zeros de uma organização que eu consigo visualizar, eu consigo sentir, eu consigo ver, eu consigo perceber? Quem fez isso? Aí eu pergunto para você, no nosso programação reencarnatória, está escrito lá que a gente vai sofrer? Uma boa pergunta, você acha que sim? Sim? Não? Está escrito lá, o Everton, quando ele completar 19 anos, 11 meses, 2 dias e 3 horas, ele vai sofrer. Gente, é mecânica quântica, nós estamos em 2026. Nós estamos em 2026. É probabilístico. Eu converso com crianças de 6 anos sobre mecânica quântica e eles me ensinam algumas coisas. Estava lá estudando 12 anos. Professor, mas não pode ser assim, assim, assim. Já vem com outro chip. Já aceita mais fácil. E aí você vai me falar que o Everton, naquele dia, naquela hora, vai acontecer aquilo? Não. Ele vai saber quem que é o pai, ele vai saber quem que é a mãe, ele tem uma probabilidade de morar num lugar ou outro, porque tem gente que trabalha andando, os pais trabalham andando, viajando em barco, com internet, não tem mais essa coisa, vai nascer naquela, não sabe, porque está trabalhando, cada dia está numa cidade. Probabilidade. Agora, tem coisas que nós decidimos, não é Deus. Nós fazemos, não é Deus. Então como é que Deus vai falar que nós vamos sofrer? Que Deus que é esse? Por que ele colocou isso na minha programação reencarnatória e não colocou da Vera, por exemplo? Não tem. A razão diz que não é um Deus justo. Para ele ser justo, precisa de uma mecânica para todo mundo a mesma coisa. Quer ver só? Quem não vai por amor, vai pela dor. Quem já ouviu essa frase pelo menos um monte de vezes aí, levanta a mão. Rapaz, coisa linda. Toda casa espírita que eu passo, a maioria já ouviu isso aí. Às vezes a gente entra lá e fala, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Gente, vamos começar pelo início.
Se você não veio pelo amor, você veio pela dor. A pessoa sai da casa espírita assim, nossa, foi lá, estou cheio de dor, ainda vou lá. O cara fala para mim que eu estou cheio de dor, que eu não vou pelo amor, eu vou pela dor. Isso é uma frase espírita? Pode responder, gente, certo ou errado, responde aí. É uma frase espírita? Não tem nenhum lugar no espiritismo. Não está no Pentateuco. Não está na Revista Espírita. Não vi no livro do Emmanuel nem do André Luiz. E por que a gente toma como verdade isso? Vamos refletir hoje? Vamos dar uma refletida? Como a bússola divina redireciona nosso livre-arbítrio quando nos desviamos do nosso mapa probabilístico? Gente, é desvio, porque você tem um amor tão grande de Deus que Ele quer que você seja feliz, mas não depende dele, é você. Então, toda criança vai todo dia direitinho para a escola? Às vezes ele vai passar ali para comprar uma figurinha, né? Está na Copa, R$7, 7 figurinhas. Mas na programação reencarnatória dele, ele fala, olha, vai na escola todo dia e tal. Aí ele comprou a figurinha, pronto, já não tem mais programação reencarnatória? Não pode ser esse Deus. Não tem como. Então eu fui fazer uma pesquisa. Agora está fácil para fazer pesquisa. Antes tinha que ir na biblioteca, tal, né? O pessoal aqui acho que não sabe, são mais novos, né? Mas a gente lembra, né? Tinha que ir lá, marcar a hora, pegar o livro. Aí eu consegui fazer uma pesquisa que esse cidadão aqui, o Maniqueu, ele consegue no ano, mais ou menos aí no século III, eu estou falando de 200 a 300 anos depois de Cristo, ele fez uma fusão dogmática. Ele gostava do zoroatrismo, ele gostava do cristianismo e ele gostava do budismo. Falou assim, nossa, eu gosto dos três. Sabe o que eu vou fazer? Um mix. Vou colocar tudo no liquidificador e aí eu vou montar um sistema legal aí de pensar. Aí sabe o que ele fez? Ele trouxe o legado da culpa. Sabe qual que é a citação dele? Ou você é luz ou você é trevas. Você nasceu, você já está nas trevas. Eu estou assim, dando ênfase para a gente refletir como é que está o mundo de hoje. Vamos ver aqui o quadro que eu separei para a gente estudar. O maniqueísmo, ele acredita nesse dual, esse Deus. Ou é céu ou é inferno. Não tem conversa. Mas o Espiritismo é um Deus o que? Único, justo e bom. Não tem Deus da maldade. Não existe demônio da maldade. Não existe espírito da maldade. Não. Todo mundo tem um mapa probabilístico para chegar à alegria, ao amor, à felicidade, ao bom, ao belo, à beleza. Pode fotografar à vontade e pode estudar depois fala no grupo de estudo. Porque a origem do mal, força eterna independente, o mal independente. Tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade hoje? 2026 nós estamos. Aqui eu estou antes de 300 depois de Cristo. Isso aí o Espiritismo fala, ignorância temporária do bem. Quando eu não sei fazer o bem, é ignorância, eu não sei. A criança tem noção que ela tem que ir para a escola, não pode comprar figurinha? O que é a coisa mais importante da criança hoje? Estou vendo pelo meu sobrinho. Figurinha, tio, trouxe figurinha. Tio, trocou a figurinha? Tio, cadê a figurinha? Ele não sabe se você está bem, se não está bem, nem te cumprimenta, ele quer saber da figurinha. É a vida deles. E está errado isso. São crianças. A gente não pensa assim? Deus pensa assim da gente. Ignorância temporária. Uma hora ele vai aprender. E tudo bem. Vamos deixar a criança criança. Agora, a natureza da dor. Consequência da mistura com o mal. Castigo. Você tem dor, vai ser castigado. É um Deus severo. Aqui não, é um mecanismo educativo e reparador. A última. Destino final.
Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Aqui não, é harmonia universal. O bem triunfa e tudo evolui. Tudo. Você, aquele que você acha que não vai, vai também. Aquele criminoso que está lá na penitenciária de altíssima segurança também vai. E aquele que partiu, todo mundo vai. Mas é um tempo. Cada um tem um tempo. Agora vamos entrar na parte, estou vendo que o meu tempo aqui está esgotando, mas a gente vai fazer uma síntese aqui. Quem já ouviu aquela historinha bem interessante? Eu já várias vezes. Quando a ovelha está perdida, e aí está o pastor das ovelhas ali, né? Uma desgarrada sai para longe, quem que ele manda buscar? O que late. Já ouviram falar isso? Já ouviram essa historinha? Então você tem lá um monte de ovelhas, e quando uma desgarra, vai muito longe, aí eu mando o cão buscar. Quem que é o cão? A dor. Gente, cachorro buscar ovelha, morder ovelha? Que Deus que é esse? Eu vi sempre essa história e nunca concordei. Aí fui procurar se está na doutrina espírita. Não está. Mas da onde que vem isso? O Chico, uma vez, explicando da misericórdia divina. Não tem nada a ver isso com o Chico. E aí a gente vê um monte de site de rede social colocando, quando não vai pelo amor, o cão vai te buscar, hein? Olha o cão aí, o cão vai te lascar o dente. E com todo respeito a outros religiosos, estão usando exatamente isso para comandar as mentes que não estão refletindo. E como é que isso entra dentro do movimento espírita? A gente está ouvindo Erasto? Está ouvindo Kardec? Olha que reflexão bonita. Então, se essas coisas estão entrando, é porque a gente está mais longe de Jesus e mais perto do cão e da dor, e da culpa, e do medo, e do terror. Gente, eu tenho a possibilidade de escolher A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Quem disse para mim, ou você é A ou você é B? Quem que disse isso? Maniqueu. E está na nossa sociedade instalada. Maniqueu, eu voltei lá 1700 anos atrás. A sociedade está voltando. Já vamos superar isso. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Que isso? Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Jesus, ele tem uma história completamente diferente. Então vocês vão refletir se isso tem alguma coisa a ver com Jesus, com Chico, ou melhor, com esse cão pastor, tem alguma coisa a ver com Chico? Ou o Chico está mais próximo de Jesus? Agora eu preciso do som, hein? Vamos colocar aqui de novo. Esse recebe pecadores e come com eles. Deu uma travadinha? Peraí, gente. Esse recebe pecadores. Olha, cada dia aparece uma novidade, que eu nunca vi esse problema. Mas vamos lá. Se não passar, eu narro para vocês. E come com eles. Agora foi. Que homem dentre vós temos
100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, ele está dentro do templo dos fariseus. Ele está falando: se você se arrepender e quiser seguir um novo caminho, eu vou até você. Jesus está falando: eu vou até você. Aí entra no movimento espírita que um cão vai buscar. Eu fico com medo desse cão, gente. Você não tem medo? Gente, sofrimento é cão vir buscar, morder minha pele. Que isso? Não, é amor. Jesus é amor. Ele vai ao seu encontro. Você quer voltar para o caminho? Então vem comigo, que eu vou te acompanhar. Eu vou te sustentar em alguns momentos. Eu vou te mandar uma pessoa. Eu, pessoalmente, talvez não vou até você, mas vou mandar uma mensagem, vou mandar um amigo, vou mandar um WhatsApp, alguma coisa para te consolar. Para você estar nessa casa, tomando paz. Muitas coisas eu posso te oferecer. Eu não perguntei no início quem está vindo aqui pela primeira vez. Ninguém? Então tá. Então olha só. Para nós finalizarmos todo esse raciocínio, a dor é como farol pedagógico. A dor não é o caminho, mas apenas um sinal pedagógico dentro de um processo maior, guiado pelo amor. Pode ler, gente. Vou falar de novo. A dor não é o caminho, mas apenas um sinal pedagógico dentro de um processo maior, guiado pelo amor. E pelo então todo mundo aqui vai pelo e pelo. Vamos repetir mais uma vez? Nós vamos pelo e pelo. Isso é espiritismo. Isso é consolador. Isso é Jesus perto da gente. Isso liberta as mentes. Não deixa a gente aprisionado num Deus cruel, vingativo, de dor, de cão, Para com isso. Quando que nós vamos parar com isso? Jesus tem que estar do nosso lado todo dia, toda hora. Qualquer momento. Ah, mas eu fiz isso. Você fez. Hoje você não vai fazer mais. Está ótimo. Eu estou arrependido. Fulano fez aquilo para mim. Fulano, deixa ele. Cada um com o seu tempo. Vamos desapegar dele. Vamos eu aqui. Processo de culpa. Aí eu sou culpado. Culpa. Gente, toma cuidado com culpa. Nós temos a idade média cheia de culpa. Você é culpado, vai para a fogueira. Você é folgado, vai, corta a tua língua. Para com isso. Nós temos processo pedagógico. Por que eu errei? Porque eu não sabia. Mas eu não quero errar mais. Opa! Jesus, estamos juntos. O que ele está falando? Se a pessoa quiser ficar errando, uma reencarnação, 10, 20, vai ficar errando. Ó, tá bom já? Agora eu quero melhorar. Então vamos. Vou te esperar. Não tem problema. Aqui, ó, essa frase é muito boa. Ela funciona como um farol de advertência.
A dor não foi escrita na sua programação reencarnatória. Não existe programar dor. Só acontece quando nós desviamos do caminho. Aí você vai ver o farol. Cadê o farol? Faz uma prece. Jesus, estou perdido aqui. Onde que está a tua luz? Está ali. Então vou para lá. Se eu for para cá, estou desviando. Olha o elétron. Olha o elétron saindo do caminho. Aí está indo para cá. Não é para cá. Volta, elétron. Opa, para lá. Ai, tá ruim aqui, hein? Tá ruim, tá dor, tá ruim. Então volta. É só isso. Não é castigo. Não é que você vai passar sempre isso. A dor vai passar. Não sei quando. Não sou eu que vou falar. Quem que vai falar? A nossa atitude. E incentiva mudança de rota quando nosso livre-arbítrio nos coloca em perigo. A dor é importante na nossa vida. Queimou meu dedo, estou com dor. Furou, estou com dor. Caí, estou com dor. A dor é importante, senão a gente machuca e não sabe que machucou. Como tem pessoas com esse problema. Então a dor física, a gente sabe onde que ela está. E a dor moral? Como é que fica? Então a dimensão psicológica da dor, eu vou pegar como ponte Joana de Ângeles pela psicografia de Valdo Franco, que eu aconselho demais estudo dessa série. Ele tem obras como Plenitude, Homem Integral, Momento de Saúde, Jesus Atualidade e um livro que anota aí que vale muito a pena ler. Libertação pelo amor. Matou. Como é que você aprendeu rápido? Não é pela dor. Joana de Ângeles faz um livro inteirinho falando de dor, de sofrimento, mas a libertação é pelo amor. Que coisa linda. Esse é o espiritismo que eu gosto. Porque a gente está aqui, todo mundo vai pelo mesmo caminho. Não é um é mais, outro é menos, nós somos iguais. Porque um conheceu antes ou depois, cada um tem a maturidade do senso moral. Então a dor deixa de ser apenas um resgate espiritual e passa a ser compreendida como a ferramenta primária para o amadurecimento psicológico e a individuação, que os psicólogos gostam, Kardec chama de maturidade do senso moral. A dor física, como nós falamos, ela tem um alerta orgânico, mas a dor moral, muito mais profunda que a dor física. Ela manifesta-se como que? Culpa, vazio existencial, ego ferido. É um alarme de que a alma, a consciência, está desalinhada com as leis divinas e com as escolhas do Espírito. Então nós temos a anatomia do sofrimento. Só vai acontecer dificuldades quando eu sair do meu mapa probabilístico, porque o mapa é de felicidade, o mapa é do bom, do belo, da beleza, de tudo isso que eu tenho. Por que eu não vejo? Então nós vamos conversar com a gente vai saber. Nós vamos procurar ajuda. Uma boa psicoterapia talvez ajude. E agora, para nós finalizarmos, a libertação pela autotransformação. Responsabilidade nossa. O mapa é probabilístico. Determinismo ficou com Isaac Newton, ficou com Descartes, ficou com lá. Casamento arranjado, essas coisas já passou. Aqui é probabilístico. Mas as escolhas são nossas. O mapa é probabilístico, mas quem que vai escolher? Ir para lá, vir para cá, vir. O elétron ele percorre quase a velocidade da luz, quase 300 mil quilômetros por segundo. Ele vai e volta em Brasília 150 mil vezes em um segundo. É muito rápido. A dor cessa quando? Quando a lição é aprendida. Se eu aprendi a lição, acabou a dor. Não é simples? De compreender, sim. E de vivenciar.
A mudança de rota, a libertação do sofrimento passa diretamente pela mudança de atitude mental. O que eu estou consumindo para minha mente? Como é que eu estou nas mídias sociais? Como é que eu estou no meu trabalho, na conversa dentro da minha família? Como é que eu estou? Cultivo do perdão, da compaixão, da disciplina emocional. E agora a escolha. O sofrimento bem direcionado. Se eu compreender aquilo que está acontecendo comigo, eu vou conduzir a paz íntima. Deus não está me castigando. Deus quer o meu bem. Só que eu preciso conhecer essas propriedades. Preciso conhecer isso. E escolher o caminho da evolução racional, consciente, é escolher navegar por amor. Adoro ouvir isso, gente. Sabe por quê? Porque eu vou convidar todo mundo agora. Convidar. Se você vai, se você quer. Porque é uma probabilidade. Eu não posso forçar ninguém. E eu não vou determinar. Quem sou eu para determinar alguma coisa? Jesus falou para a gente. Mas nem ele forçou os apóstolos a fazer o que ele queria. Eles queriam Barrabás e ele não falou nada. Ele falou, então, eu vou para a cruz. Mas eu não vou negar os meus conhecimentos, o meu testemunho. Eu vou para a cruz. Mas eu estou vendo que vocês não sabem nada que vocês estão fazendo. Vamos riscar essa frase do nosso vocabulário? Quem não vai por amor, vai pela dor. Isso é uma sentença social. Você está matando a motivação do outro. E nós matamos isso, porque eu escuto isso, não vou falar quanto tempo, há muito tempo. E eu nunca gostei dessa frase. Divaldo Franco fez várias exposições, eu perguntei mentalmente para ele, ele respondeu mentalmente. Veio agora o Elahá, falou a mesma coisa, veio o Arthur Valadares falando a mesma coisa. Eu falei, gente, está todo mundo falando a mesma coisa, e por que não muda? Então nós vamos mudar para outra fase. A dor não é o caminho. Você não nasceu para sofrer. Não tem sofrimento na tua programação encarnatória. Não está escrito isso lá. Existem leis divinas. E se você desviar, é para todo mundo essas leis. Mas apenas um sinal pedagógico dentro de um processo maior, guiado pelo É isso que eu gostaria que vocês levassem de presente para a vida de vocês, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos, para a vida da harmonia da sua consciência. Todo mundo aqui vai para o amor, vai pelo conhecimento, pela clareza de ideias, e nós não vamos aceitar nada contrário a isso dentro do movimento espírita. Porque aqui é para libertar as mentes, não para conduzir que nem, com todo respeito aos animais. A gente deseja a todos muita paz no coração. A gente faz a prece depois, né? Agora? Então já vou aproveitar e fazer, a gente já está no clima da prece, a gente vai mentalizar tudo aquilo que a gente pode construir com as nossas próprias atitudes, com as nossas escolhas. Então, quem sentir a vontade, vamos fechar os nossos olhos e trazer esse Criador para dentro de cada um de nós. E rogando ao Mestre Divino, que nos diz, se uma ovelha sair do rebanho, não vai ter cachorro nenhum que vai atrás dela, porque eu pessoalmente irei. Porque o arrependimento é o primeiro caminho a retornarmos para o farol divino, encontrarmos a nossa caminhada mais segura, mais estável, os seus desafios, com as suas dificuldades, mas nunca irá nos faltar a sua assistência, a sua bondade, a sua beleza, essa beatude que nós vemos na natureza,
Mestre Jesus, possa nos conduzir ao seu coração do ensinamento, da emoção e do verdadeiro amor. Possamos sair dessa casa renovados, estimulados por toda a ciência que ajuda a compreender a sua perfeição e por toda a doutrina que ilumina o meu caminho para alcançar a sua redenção. Mestre Jesus, que pacifique a minha alma nesse momento para encontrar-te no dia a dia, no nosso trabalho, na convivência familiar ou a falta deles, com todos os aspectos valorosos que a vida nos proporciona. Que a paz esteja hoje e sempre conosco. Que assim seja. E eu não bebi água, hein, gente?